E o que eu preparei aqui é um resumo, primeiro do meu trabalho, que tem esse foco em conseguir tornar a linguagem mais acessível, a linguagem da computação mais acessível para quem não é da área da computação. So I created here just like a review to share a little bit about to help in the communication for people that are especially not in the area of computation. E como me apresentaram, como a Lucy me apresentou, eu tenho alguns trabalhos onde eu atuo como professora de programação aqui nas favelas do Rio de Janeiro, que é de onde eu sou. Like they presented me before, I'm a teacher in the programming for the favela here in Rio de Janeiro. Estou me formando em ciência da computação pela PUC, então por isso que eu me autodenomino como cientista da computação em construção. I'm still getting my degree in computer science in PUC here in Rio de Janeiro, so that's why I say I'm still under construction. E também porque eu acredito que é uma área que está sempre alterando e a gente não vai parar de estudar nunca, então vamos continuar em construção aí até... And also because I believe it's an area that is always under construction, we're always going to learn new things, so I believe that we're going to be studying into always. E esse ano, além dos projetos que eu tenho, o podcast Ogunhê, que é onde eu apresento cientistas negros em português do continente africano e da diáspora aqui no Brasil. And the podcast that I have, it brings especially context with people in Africa and also in the diaspora here in Brazil. Bom, acho que era isso, assim, e isso reflete muito no trabalho que eu acabo desempenhando na pesquisa que eu faço, que é em torno de justiça nos algoritmos. And that turns out a lot about the research that I do that focus on justice in algorithm. E aí, né, começar a falar sobre isso, primeiro eu sempre gosto de trazer uma definição do algoritmo que é um pouco diferente do que nós conseguimos estudar ou conseguimos perceber quando a gente está dentro de uma universidade ou de um ambiente escolar. And to start, I want to bring this meaning of the word algorithm a little bit different than what you see when you study or university. E essa definição, né, que traz que o algoritmo é como se fosse uma estratégia, né, instruções claras e objetivas para você resolver alguma coisa. Só que essas instruções... vai. And this definition here just brings clear instructions for you to be more clear and to help. E o algoritmo ele pode ser escrito de várias formas, certo? Diagrama, pseudocódigo, linguagem de programação. Então, normalmente, para quem não é da área da computação, eu trago esta definição. And algorithms can be written in different forms like diagram, pseudocode, or programming language format. So for people that are not from that area, I bring this different definition. E dos desafios que eu faço com a galera, porque eu dou aula para criança também. And one of the challenges that I pass with the people, because I also teach kids, a gente pensa como que a gente realiza, como que a gente cria um algoritmo que vai nos levar da nossa casa até o trabalho. And we think how we're going to create an algorithm that's going to bring us from our house to work. Só que o método que a gente usa para fazer esse algoritmo é o pensamento computacional. But the method that we use to create this algorithm is a computational method. Yes, computational thinking. It's like it's more similar. Mm-hmm. Okay. E ele é dividido em 4 etapas, né? A decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e, por último, o algoritmo. And this is divided in 4 steps: decomposition, pattern recognition, abstraction, and the algorithm.
E por que que eu tô fazendo essa introdução para vocês? Não porque eu acho que vocês não saibam tecnologia, não é por isso. And why I'm doing this introduction to you guys is not because I don't think that you don't know about the algorithms. Porque é importante eu mostrar o processo que eu uso para conseguir ir inserindo as pessoas que não são da área da computação nas discussões que estão acontecendo em torno da tecnologia no mundo hoje. But it's important to show you all the steps that you use to include all the people, especially doesn't know about competition, in all the conversations that we have. E a primeira coisa que eu faço é isso, é compartilhar sobre o processo de criação de um algoritmo. And that's the study that I do, to share about the complex process of algorithms. E aí, quando eles entendem esse processo mais fácil, quando esse processo fica mais fácil para eles entenderem, And when this process gets more easier for them to understand, eu começo a conversar sobre os algoritmos mais complexos. then I start to talk about more complex algorithms. Que são os algoritmos de inteligência artificial, os algoritmos de redes sociais, algoritmos que hoje, né, estão lidando com a nossa genética, algoritmos que usam DNA para alguns fins que eles dizem de segurança. And those are the IA, artificial intelligence algorithms, the social media algorithms, and the genetic algorithms that use DNA in the algorithms. E quando a gente começa a conversar sobre isso, a galera, os mais idosos e as crianças principalmente, eles ficam super surpresos disso estar acontecendo no Brasil. And when we start to talking about that, the kids and especially the old people, they're very surprised to see that happen in Brazil. Por quê? Aqui no Brasil, a gente, em 2020, principalmente, nós começamos a ter muitos casos de algoritmos ou redes sociais ou tecnologias usadas para fins assim ruins com outras pessoas. And because here in Brazil, especially now into 2020, we had a lot of cases of the social media algorithms and technology being used in the wrong way for people. Um exemplo foi uma estudante de um colégio aqui no Rio de Janeiro, que ela foi vítima de racismo no WhatsApp. And an example was this student here in a school in Rio de Janeiro she was a victim of racism through WhatsApp. E no primeiro momento, criaram um grupo, começaram a xingar ela, usar fotos dela, associar ela com termos pejorativos. And in the first moment, they start creating a group on WhatsApp and start talking bad about her and using like wrong terms to say things about her. E ela não sabia como que ela ia denunciar isso, sendo que porque foi usado o WhatsApp, uma tecnologia. E aqui no Brasil não é bem explicado como que você denuncia casos de racismo dentro de plataformas de redes sociais. And she didn't know how to report that, especially because here in Brazil, it's not very clear how you can report these cases of racism in social media. E aí acabou que ela usou a rede social do Twitter para poder expor o que estava acontecendo com ela. E aí criou uma grande... So ended up that she used the social media on Twitter to report what was happening to her. E aí a gente começou a discutir sobre como as agressões e esses casos dentro de plataformas como o WhatsApp ainda não tem no Brasil. Eu não sei nem se tem, se eu poderia dizer que tem no mundo também, mas acredito que não. Não tem como você lidar com isso com o jurídico que existe aqui. And we started talking about it and discussing how here in Brazil, and I think maybe in the world, there is not a way to deal with the juridic part
of that cases. Um outro caso que também acabou tomando muito do nosso tempo aqui enquanto pesquisador com isso foi um dado que foi divulgado de que 90% das pessoas presas no Brasil hoje são presas por conta do monitoramento facial, por conta do uso da tecnologia do reconhecimento facial. And something that took a lot of our time here, especially in our researches, was this data that came up saying that 90.5% of the arrested people in Brazil was through the facial recognition, and they were all Black. E foi muito difícil para a gente conseguir monitorar esses episódios, né, em 5 estados do Brasil, não foi só em um estado, não foi só um episódio, são 5 estados do país. And it was very hard for us to keep up with that because it was not only in one state that happened, it was in 5 states of Brazil. E desde 2011 tem aumentado o uso de reconhecimento facial em diversas áreas, segurança pública, educação e transporte, principalmente. And since 2011, that increased a lot of this facial recognition, especially in transports, in education, in the justice system. E o que a gente está tentando hoje dialogar, nós estamos criando grupos, né, tanto de pesquisa quanto os grupos de monitoramento. And what we're trying to talk with them is that we start creating a group of research and also of this recognition. Um dos primeiros que está sendo criado foi o Panópticos, que foi criado pelo Pablo Nunes e o Bruno Souza. And the first one that was created was Panópticos, created from Bruno Souza e Paulo Vieira. Fala que eu vou colocar o nome aqui no chat. She's gonna put the name on the chat, so you guys can see. E aí esse grupo é responsável por monitorar o uso de reconhecimento facial na segurança pública aqui no Brasil. And this group is responsible to monitor and keep up with all of that is happening in the justice system here in Brazil. Yes, and opa, já ia mudar aqui, desculpa, Maria. E aí tem aqui no Brasil existe uma dificuldade também, né, no contexto brasileiro, das pessoas conseguirem entender que o algoritmo está sendo racista, não é porque o algoritmo está sendo criado sem ninguém estar construindo ele. Ele está sendo racista, né? In here in Brazil, something that's very hard for people to understand is that the algorithms, they're not racist algorithms because there is no one created them from behind. Sim, as pessoas acham aqui que os grupos, os pesquisadores, os desenvolvedores, eles não têm nada a ver com isso, né? E um esforço que nós da área estamos fazendo, e as pessoas da área do direito também, é a gente unir forças para produzir conteúdos em português. And people think that all the developers and that they're doing the research, they have nothing to do with that. So we're trying to create this group to bring meaningful content for the people. We're also together with the law enforcement here. Porque tem muitos conteúdos ótimos, inclusive as mulheres que estão na lista da OpenAI são mulheres pesquisadoras que nós aqui no Brasil seguimos e a gente consome os conteúdos, a gente lê os artigos, lemos os livros, só que aqui falta conteúdos sendo produzidos em português, né? E é por isso até que eu estou fazendo a palestra em português, para cada vez mais ter a gente ter essa confiança de falar na nossa língua sobre esse conceito. And we have a big list of women AI that has so many contents that we read here in Brazil,
and we all read their articles and their contents, but we are missing Portuguese contents here. So that's why it's so important to create new contents, and that's why I'm also doing my presentation in Portuguese to have more Portuguese contents to share with people. E tem alguns casos, eu vou participar de um evento com a Segurança Pública do Rio na terça-feira, próxima semana. And I'm gonna participate in this event next week on Tuesday with the public security in Brazil, em São Paulo. E alguns dos... Não, São aqui no Paulo? Rio. Em Rio de Janeiro, yes. E algumas das perguntas que eles fazem para nós pesquisadores da área são por que a gente insiste em reclamar dos bancos de dados que são usados. And one of the questions that they make to us is why we insist to complain about the public database that's used. Sim, e um dos problemas uma das respostas que a gente dá é que a base de dados aqui, ela já é enviesada, né? Ela já automaticamente diz que as pessoas negras vão ser as pessoas propensas a cometer um crime. Mm-hmm. And it's because the database here already tell us that the black people are the ones that are more prone to commit crimes. Uma das propostas do governo brasileiro é utilizar reconhecimento facial com toda essa problemática que nós apontamos nas eleições de 2022. And one of the propositions that the government says is to use facial recognition in the election in 2022, with all these problems that we already see and talked about it. E a gente tem lutado, né? Estamos tentando dialogar, conversar, mostrar os caminhos, porque se isso for resolvido como confirmado, positivo, nós vamos ter muitas pessoas, ou mais da metade da população brasileira, sem conseguir votar, sem exercer esse papel de cidadão. And we're going to talk and fight that, because that's a big problem, because we'll have more than half of the population without being able to vote and do their right as a nation. E algumas perguntas antes de eu falar das perguntas, esse material eu tirei no Minute of Day, né? Eu estava discutindo com um grupo que eu participo de pesquisa, e a gente está tentando relacionar a quantidade de horas gastas nas redes sociais durante a pandemia, relacionar isso com o aumento de casos de racismos ou preconceitos dentro dessas redes. And I took all these materials from this group that we created. Como é o nome do grupo? Desculpa. O grupo não é o Panópticos, não. Esse é o grupo do Computação da Hora. The Computation da Hora, one of her projects, and they took all this material to show the difference between the time people are spending on all the social medias, and also comparing all the cases of racism that's happening in the social medias. Sim. Uma das coisas que nós percebemos é que no Twitter brasileiro, as pessoas, para praticar o racismo nos tweets, eles não estão usando as palavras, por exemplo, macaco diretamente. Eles invertem as letras das palavras para poder passar pelo filtro que o Twitter tem contra essas palavras. And one of the things that we notice is that people, they're not using the word anymore as they are like monkey. They're using the word the other way around, upside down, to pass the filter that the Twitter have. Sim, e a gente está tentando mapear essas palavras, porque são palavras e formas que não são formas originadas em redes sociais. São formas originadas de games, né? Em games online, você pode ser racista e preconceituoso com outra pessoa se você trocar a ordem das palavras. And we are trying to map all of these words, because they are not words used normally on the social medias. It's words that are used in gamers, especially,
because they use these words in this different way to be able to say bad things about other people and to be racist, to do racism. E aí, essas perguntas que nós estamos pensando sobre o consumo de dados, elas acabam que também nos forçam a fazer uma autorreflexão do que a gente está consumindo e o quanto que a gente está consumindo acaba impactando na forma que a gente vai trabalhar com esses casos de vieses nos algoritmos. And all this data, in these questions that we came up with, they're gonna bring us to think and have auto-reflection about ourselves, of how much we are consuming social media and then impact that will bring in the algorithms. E uma das coisas que a gente está tendendo a concluir, mas ainda são hipóteses, é que os pesquisadores que acabam conseguindo obter esses dados, tanto desse estudo de comportamento racista nas redes sociais, quanto o estudo de comportamento racista em tecnologias. And one of the things that we're prone to suggest is just it's not concluded yet, but is that all the desculpa, pode repetir o primeiro ponto? O ponto, vou repetir tudo que aí vamos ver se fica mais uma frase menor. Isso. Tudo que a gente tem pesquisado relacionando dados e pessoas, a gente tem entendido que esse comportamento nas redes sociais e nos softwares são endossados pela neutralidade que as grandes corporações colocam na criação desses algoritmos. So when we share all this data about the people, we see that they are endorsed about all the algorithms that the big companies create. Sim, e essa neutralidade que eu estou querendo dizer o não posicionamento de você, de fato, lutar contra a ter esse tipo de comportamento nas redes acaba endossando quem tem esse comportamento na rede. And they have a neutral position. What I mean by this neutral is that they don't have ways to fight against that in the way that they are endorsing what is happening in the social medias. E aqui no Brasil, mais uma vez, assim, eu acho que a gente está iniciando ainda uma corrida na tecnologia. Né? And here in Brazil, I think there is still starting a run in technology. E, ao mesmo tempo, ainda estamos iniciando na área de ética e inteligência artificial. In the same way, we're still starting in ethics and artificial intelligence. Mas antes disso, a gente ainda precisa debater sobre a inserção e a aceleração que nós estamos tendo aqui no nosso país, da cidadania digital, de grandes corporações tomando decisões nas nossas eleições ou pela gente. And we still need to debate about all these topics and the acceleration of the technology and the big corporations taking decisions through us, making decisions for us, especially in the elections. E só para vocês terem noção, a gente tem 30% da população que não tem acesso à internet. And just so you have an idea, we have 30% of the population that doesn't have access to internet. Além do analfabetismo digital, a gente tem ainda uma falha no nosso sistema educacional de que muitas pessoas não têm o acesso ao sistema educacional no Brasil. And besides the, we can say, analphabetics in technology, we still have a big gap in preparing people for the technology in all this technological area. Isso mesmo.
E esses dois pontos que eu estou levantando acabam contribuindo para que a gente tenha dificuldade, para que as pessoas tenham um pensamento mais crítico no uso dessas tecnologias. And these 2 points that I'm raising bring us a more critical thinking about how we can better use this technology. E com isso, elas acabam sendo manipuladas por grandes corporações e por quem detém hoje esse poder de decisão dessas criações tecnológicas. And with that, they end up being controlled by these big corporations and by the people that has the power to make all these decisions and the technological decisions. E aí a gente fica no meio, nós ativistas, pesquisadores, desenvolvedores, ficamos no meio entre cobrar das grandes corporações, dessas empresas, do próprio governo, uma posição mais assertiva sobre esses problemas e também criar os conteúdos e ajudar as pessoas a desenvolver esse pensamento computacional. And we researchers and activists, we stay in the middle between the big corporations and asking for them to take a position and improve, and also creating new contents and better contexts to help people to improve and have more knowledge in the technological area. E aí eu, já encerrando aqui, vou deixar essa pergunta, mas dizendo que por mais que o meu trabalho eu tenha que apontar muito mais o lado ruim do uso da tecnologia no Brasil. And already finishing, I want to leave you with this question and also point that even though my work is allowed to point the wrong side of technological use in Brazil, eu acredito que nós temos um potencial muito grande de conseguir criar tecnologias. And I also believe that we have a big potential to create technologies mais plurais, por conta da pluralidade que tem no nosso país. More plural, especially because of all the plurality that we have in our country. E que nós precisamos pesquisar mais sobre nós e incluir isso nas criações das tecnologias. And we need to research more about ourselves and include that in the creation of technologies. E aí sim, compartilhar isso com o mundo. And then we can share that with the world. Mas primeiro a gente está necessitando de entender quem somos nós nessa era digital. But first, we need to understand who are ourselves in this digital era. E é isso, essa pergunta que eu deixo para vocês quem nós somos, quem são vocês na era digital? Essa pergunta é difícil, é reflexiva, não precisa responder agora. Eu mesma não tenho essa resposta. And that's the question. Yeah. And that's the question that I want to leave with you. What is your role in the digital age? And I know that's a hard question, and I don't even have the answer for that. Mas eu tenho certeza que a minha missão é ajudar a construir uma cidadania e uma sociedade digital mais justa do que nós estamos vendo hoje. But I believe that my goal and my role is to create a more just digital nation than we have today. E só uma observação, né? Eu não acho que o universo digital é diferente do universo que nós chamamos de físico. Eu acho que é uma extensão. And just an observation, I don't believe that the digital that the digital universe is different than what we say is a physical universe. I believe that that's just an extension of that. Por isso que nós não podemos deslegitimar os casos de racismos e preconceitos nas redes como se fossem casos inexistentes.
And that's why we cannot take for granted the cases that happen in the digital world of racism, and not say that they are actually happening. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, organização. Obrigada, Mariana, pela tradução. Obrigada. E agora eu fico aqui com vocês para a gente conversar e as perguntas. So thank you so much for all the leadership in the conference, for this opportunity. And now I stay here for any questions if you guys have, and to talk a little bit more about it.